quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para antecipar o nosso assunto de hoje da Escola Bíblica Dominical, apresentando algumas respostas que nos foram enviadas através de alguns vídeos que nós sempre aqui apresentamos e transmitimos um pouco mais cedo para os nossos irmãos na nossa Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto de hoje continua dentro de um tema que está relacionado às advertências proféticas nas parábolas que o Senhor Jesus proferiu para este tempo, o tempo que a igreja está vivendo. E desta vez, nós iremos agora entrar na parábola da Grande Ceia. E a parábola da Grande Ceia, ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versos 15 ao verso 24. E vamos desde já fazer a nossa primeira pergunta aqui. E essa primeira pergunta, que ela diz o seguinte, muito bem, está aqui a primeira pergunta. Letra A, cite, letra A, o número do versículo que está relacionado com a parábola. E depois, a letra B, que é os dois assuntos da parábola. E quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão que vai nos falar agora, o Alexandro. O Alexandro, ele pertence ao grupo de obreiros da nossa igreja ali no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Alexandro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta 1 da letra A, capítulo 14, verso 16, diz assim: Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Respondendo também a pergunta 1 da letra B, cite os dois assuntos. Os dois assuntos são a grande ceia e o convite a muitos. Respondendo profeticamente, irmãos, nós estamos vivendo um momento da graça, onde Deus Pai já preparou a festa da eternidade. E o servo fala do Espírito Santo que saiu, está convidando a muitos. Muitos estão rejeitando a palavra do Senhor, mas nós escolhemos participar dessa grande festa. Estamos incluídos nessa grande festa que já está preparada. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Alexandro. Muito boa a sua resposta. Graças a Deus, né? Que nós estamos incluídos nesta grande festa, como o irmão afirmou na sua resposta. Glória a Jesus. Agora nós vamos dar continuidade, irmãos, à nossa apresentação das respostas, mas daqui para frente, tanto as perguntas quanto as respostas, elas vão ser baseadas nos aspectos proféticos. E, portanto, a nossa pergunta número 2 agora, que também é destinada a todos, a letra A diz assim, profeticamente, a quem se refere a expressão um certo homem? E quem vai nos dar essa resposta da letra A, nós vamos ter duas respostas e depois citaremos a resposta da letra B. E na letra A, primeiramente, nós dirigimos essa pergunta ao estado da Bahia, onde ali o nosso irmão Reinaldo, que é do grupo de obreiros da igreja de Teixeira de Freitas, vai nos dar uma primeira resposta. E também teremos ali um grupo de crianças do estado do Espírito Santo, na igreja aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, também vai responder a esta pergunta 2, letra A. A paz do Senhor Jesus. A expressão se refere àquele que é o único na eternidade que pode preparar um grande banquete, uma grande ceia. Deus Pai. Deus Pai prepara uma grande ceia e todos são convidados. A todos, a paz do Senhor Jesus. Profeticamente, a quem se refere a expressão um certo homem? Amém, que maravilha, né? Agora a pergunta B, nós iremos apresentar aqui a resposta, porque ela diz assim, cite as referências mencionando, aqui na pergunta B, né? A pergunta B, aliás, nós vamos ver aqui, pode passar a pergunta B para nós passarmos aqui o assunto, né? Da resposta dela. Porque diz assim, na parábola da Grande Ceia, a pergunta é 2, letra A, não é? Aliás, a letra B, perdão. A letra B, quando ela fala das referências, mencionando o número dos versículos. Então a resposta está aqui. A referência ao seu Senhor está em Lucas 14, 21. A referência ao pai de família está em Lucas 14, 21 também.
e a referência à palavra Senhor em Lucas 14, 22, e a referência o Senhor ao servo está em Lucas 14, verso 24. Então essa é a nossa resposta. Vamos então agora à pergunta 3. A pergunta 3, letra A, ela diz assim: na parábola da grande ceia, o primeiro convite foi feito a todos, e depois vem a letra B. Profeticamente, todos os crentes foram incluídos. E por fim, a letra C da pergunta 3, você foi incluído ou está incluído nesse convite? Muito bem, só que agora nós vamos ter a resposta da letra A, que vai ser dada pelo Henrique. O Henrique é da classe de adolescentes da igreja em Águia Branca, no estado da Paraíba. E a resposta da letra B nós vamos dar aqui, e a letra C vem também do estado da Paraíba, onde o Samuel da classe de intermediários, também da mesma igreja, vai nos dar a resposta rapidamente. Resposta: sim. O primeiro convite foi feito a todos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vou fazer a pergunta do número 3, letra C. Você foi incluído ou está incluído nesse convite? Sim, na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, ele disse sim e deu a paz do Senhor. Então, Samuel, você poderia, você não poderia estar de fora, teria que estar incluído, nesse convite, porque as crianças tiveram um convite especial do Senhor Jesus, Vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Muito bem respondido, tanto pelo Henrique, quanto também pelo nosso querido aqui, o Samuel, da classe de crianças. Agora a letra B, quando diz assim, profeticamente todos os crentes foram incluídos, então a resposta é, todos os crentes estão incluídos, no sentido profético da parábola. Muito bem respondido aqui a nossa pergunta número 3. Vamos ao número 4 agora. A número 4 é uma pergunta que está relacionada ao convite e diz assim, quanto ao segundo convite, porque teve o primeiro convite, agora o segundo convite, a letra A da pergunta 4, como foi feito o segundo convite? A letra B, a quem foi dirigido o segundo convite? E a letra C, cite o número do versículo no qual esse convite foi dirigido. Então nós vamos à pergunta 4 e a letra B será respondida pelo nosso irmão do estado do Rio de Janeiro, é o Douglas. O Douglas é do grupo de jovens da nossa igreja em Teresópolis. E as outras duas nós daremos a resposta. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta número 4, na letra B, que pergunta a quem foi direcionado o segundo convite. E esse segundo convite, ele foi direcionado, como diz em Lucas capítulo 14, no verso 21, aos pobres, aleijados, mancos e cegos. Primeiro, pobres, porque o pobre, ele não tem nenhuma riqueza sobrando. Aquilo que ele tem não tem valor. E assim foi nossa vida. Assim é o homem hoje no mundo. O homem, quando chega diante do Senhor, ele não tem nada. Ele não tem nenhum valor, ele não tem nenhuma esperança, a tristeza dele não importa, a aflição dele não tem valor algum. E aí vem os aleijados e os mancos. Por que aleijados e mancos? Porque eles têm dificuldade em caminhar. Eles precisam se apoiar em algo para caminhar. E assim é o homem na razão. Assim é o homem hoje no mundo. Ele tenta se apoiar na mídia, na religião, na sua razão, nas suas tristezas, nas suas angústias, na filosofia, na teologia, mas ele não quer enxergar a luz que vem da eternidade. E por isso ele é cego. É cego porque ele não enxerga a luz que é Jesus. Mas, como diz na parábola, o Senhor está mandando chamar. E nós estamos aqui para chamar esse povo e para evangelizar e buscar esse povo. Porque a salvação, como já dito antes, ela é para todos. A paz. Muito bem, a conclusão, Douglas, que você chegou, que a quem foi dirigido o convite foi aos convidados, E os convidados eram exatamente esses citados pelo irmão, quando o irmão falou a respeito dos pobres, os mancos, coxos, aleijados, e também os cegos. Muito bem colocado ali
principalmente a questão dos pobres, né? Aqueles que não têm nada em termos de valores espirituais, né? Pode até ter valores materiais, mas não tem valores espirituais. A pobreza, né? É muito bem colocada, a cegueira também, bem explicado pelo irmão, uma resposta muito completa. Obrigado então pela sua participação, Douglas. Glória a Jesus. Agora, a letra A e a letra C, a pergunta é como foi feito o segundo convite. Então, a forma como foi feito foi quando ali no versículo está escrito: vinde, que já está tudo preparado. Então, esse aspecto aqui é muito importante nessa pergunta, sobre como foi feito esse segundo convite. E a letra C, quando fala, cite o número do versículo. Então, é citar onde está o versículo no qual ali está o convite, que é o capítulo 14 de Lucas, versículo 17. Lucas 14, verso 17, onde ali está escrito: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Muito bem colocado aqui nas nossas respostas à pergunta número 4. Falta agora a pergunta número 5 e 6. E a pergunta 5, nós vamos primeiramente à letra A da pergunta, quando diz assim: para qual momento ou para qual tempo o segundo convite foi feito? Para o momento do arrebatamento? Essa é a pergunta. E a letra B está relacionada ao servo, né? Quem é o servo mencionado na parábola? É o homem ou o Espírito Santo? E nós vamos ter uma resposta aqui da número 5, letra A. E quem vai dar essa resposta é a Ludmila. A Ludmila é do grupo de jovens da igreja ali em Brasília, no Distrito Federal. Ludmila, a paz do Senhor Jesus, irmã. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 5, que diz: para qual momento ou para qual tempo que o segundo convite foi feito? Para o momento do arrebatamento? A resposta é sim, pois nós vivemos o tempo do breve. E o segundo convite tem sido feito a nós, a esta geração, porque nós sabemos que brevemente o Senhor virá, que nós brevemente entraremos e participaremos dessa grande festa, dessa grande ceia com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele tem saído aí a falar, a tocar os corações, chamando para esta festa, tocando. Ele e a noiva convidam e dizem: vem. Assim como diz no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, nós somos aqueles que precisamos do Senhor. Nós somos os coxos, os mudos, os cegos, porque o Espírito está convidando a estes, aos necessitados, para participar dessa grande festa. Por isso sim, o convite tem sido feito para o momento do arrebatamento, para que sejamos atentos, pois brevemente participaremos dessa grande festa com o Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a você também, Ludmila. Glória a Deus pela sua resposta, porque realmente, brevemente, participaremos dessa grande festa, a festa com o Senhor Jesus, que é a festa das bodas do Cordeiro. Apenas observando um aspecto na citação de Apocalipse 22, 17, quando fala: o Espírito e a esposa dizem: vem. Ali a palavra esposa, né, está relacionado à igreja já comprometida com o Senhor, que pertence ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela sua participação e pela sua resposta. Agora, a letra B da pergunta 5, que diz: quem é o servo mencionado na parábola? É o homem ou o Espírito Santo? Então a resposta é: o servo que foi usado, né, na parábola, ou mencionado na parábola, é o Espírito Santo. Então está ali a figura, né? Nós vamos ver daqui a pouco, na pergunta 6, alguns detalhes a mais sobre essa resposta aqui. Então, essa é a resposta. O servo ali é o Espírito Santo, aquele que convida, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o que foi enviado pelo pai de família para poder fazer o convite. Muito bem colocado aqui nessa nossa resposta. A letra 6 agora, que é a nossa última pergunta, ela é composta primeiramente
de duas letras, né? O número 6, a pergunta 6. Procure identificar na parábola. Primeiro, a primeira identificação. Letra A, identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na parábola. E a letra B, identificar a igreja fiel e a igreja infiel. Repetimos, essas respostas são no sentido profético da parábola, né? Então nós vamos para identificar aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão ali de Lisboa, em Portugal, o Lucas. O Lucas vai nos falar ali, ele é do grupo de jovens, né, da igreja ali em Lisboa, em Portugal, onde nós tivemos ontem um seminário maravilhoso e teremos outro hoje ainda. Glória a Deus. Lucas, a paz do Senhor Jesus, pode falar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós podemos ver o Pai representado aqui no versículo 16, que nos diz assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então, o Deus Pai é este certo homem que fez esta grande ceia. No versículo 15, nós podemos encontrar aqui a figura do Senhor Jesus, que nos diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então, nós sabemos que o pão, ele representa o Senhor Jesus. E aqui no versículo 17 está representado o Espírito Santo. Nos diz assim: e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Então, o Espírito Santo é aquele que sai para convidar as pessoas para esta grande ceia, né? Este servo que sai para fazer este convite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Essa resposta do Lucas é interessante porque ele identificou muito bem a figura ali do Pai, a figura do Espírito Santo, mas como em todas as outras respostas, os irmãos naturalmente encontraram a figura do Filho em alguns aspectos. No caso do Lucas, ele encontrou ali no pão, né? A figura do pão ali que representa o Senhor Jesus. Outras respostas, os irmãos identificaram, por exemplo, o convite, né? O vinde, na figura de Jesus. Então, é uma pergunta que requereu naturalmente respostas conforme o conhecimento dos irmãos das revelações contidas na parábola. Isso vai acontecer também na parte B, ou seja, a letra B da pergunta 6. Porque a letra B da pergunta 6, ela diz o seguinte: identificar na parábola a igreja fiel e a igreja infiel. Aí agora, naturalmente, nós vamos encontrar isso. Os irmãos enviaram respostas assim, as mais variadas, né? Por exemplo, a igreja fiel encontrada ali em Lucas 14, verso 21, quando ali o convite foi feito, né, aos pobres, aos aleijados, aos mancos, aos cegos. Então, muitos irmãos encontraram essa resposta ali no versículo 21, a igreja fiel identificada ali. E a outra também, a igreja infiel, os irmãos identificaram a partir do versículo 18, 19, 20, né? Aqueles que recusaram o convite, né? Especialmente o verso 18, quando diz assim: e todos a uma, ou seja, uma só voz, né? Começaram a excusar-se. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. Então ali está a identificação da igreja infiel, aquela que recebeu o convite, mas não compareceu ao banquete. Mas a igreja fiel, ela recebeu o convite, ela compareceu ao banquete e a casa do Senhor ficou cheia. Ficamos muito satisfeitos, portanto, com o número de respostas que os irmãos deram relacionadas a esta pergunta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim nós encerramos essa parte relacionada com as perguntas que os irmãos enviaram respostas através dos vídeos para a nossa central de comunicações, onde aqui nós apresentamos antecipando a nossa Escola Bíblica Dominical. E agora, antes de encerrar, queremos te fazer um convite para permanecer conosco no nosso canal aqui oficial da Igreja Cristã Maranata, nosso canal de YouTube, para você participar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, da Escola Bíblica Dominical, onde ali o tema será este tema relacionado à parábola da grande ceia e um grande conteúdo doutrinário nós receberemos ali na Escola Bíblica Dominical. Até daqui a pouco, quando nós estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus.